E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Lembrando as meninas de 4 a 17 anos que vão participar do MIS Estado de Janeiro Infanto Juvenil 2020. São as últimas semanas de inscrição e deve ser feita no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rumo aqui número 9, em frente à Receita Federal, de terça a sábado, das 9h30 às 18h30. Vá correndo, não perca essa oportunidade. A gente não vai prorrogar esse ano. Nós já estamos com bastante candidatos. Eu tenho um limite para poder atendê-las. Eu, claro que dizer não para uma criança eu não saberia, mas eu até prefiro evitar que haja uma inscrição após o período, até mesmo para evitar isso, porque realmente é muito doloroso. A criança quer participar e às vezes a gente atinge um limite que eu não tenho mais condições de levar. Então, vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição. Bem, gente, como eu estou falando de crianças, inclusive, do meu lado está o Eduardo, ele é sinoterapeuta, ele trabalha com cães para ajudar crianças eu esqueci, Eduardo. Com qualquer distúrbio ou descompasso comportamental. Autismo, exatamente. A palavra, eu esqueci do autismo. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, como é que ele usa esses animais para ajudar essas crianças com autismo ou com outras deficiências também. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Luiz. Agora diretamente, né? Porque eu tinha esquecido a palavra autismo, a gente está ao vivo, então para mim não tem conversa, a gente vai direto à fonte. Eduardo, fala para mim, como é que é esse o seu trabalho com cães? Como é que você administra isso? Como é que surgiu essa ideia? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Na realidade, a terapia assistida por animais, no caso, a sinoterapia, já vem sendo empregada datada de cerca de 400 anos antes de Cristo. Nossa, tudo isso. Pode até parecer uma coisa nova, né? Mas o então pai da medicina, Hipócrates, ele percebeu que o simples contato com o animal e com alguns tipos de neuropatologias já havia melhora no paciente, ou de até algumas doenças, né, da parte fisiológica mesmo. Só que ao longo do século, né, isso foi se desenvolvendo. Né? Hoje não é o simples contato com o animal, e sim se chama planos de abordagem. Então, existem planos de abordagem para crianças autistas, planos de abordagem para dislexia, síndrome de Down, hiperativos, qualquer distúrbio ou descompasso comportamental. O que seria o distúrbio? O distúrbio seria o autismo, síndrome de Down, alguma coisa mais acentuada, vamos dizer assim. Né? O descompasso comportamental seria a ansiedade infantil, seria o déficit de atenção. Então, é uma coisa um pouco mais branda, né? Se comparado um com o outro, mas é claro que os dois precisam de tratamento, né? Agora, como é que você adestra esses cães para que eles possam auxiliar nesses tratamentos com essas crianças, com esses adolescentes, enfim, qualquer pessoa que tenha essa deficiência e que tenha dificuldade de aprendizado? Porque pelo que eu vi nos vídeos que você enviou, realmente é uma questão de aprendizado, né? De usar os cães para que a criança possa entender a matemática, contar, saber mais ou menos como é que funciona aquilo que ela vai aprender lá na frente, que não com a mesma facilidade que uma pessoa normal teria. Não que eles sejam anormais, mas talvez haja um retardo e eles tenham uma dificuldade maior de absorção daquilo que é ensinado. Como é que você faz com esses cães? Como é que você adestra eles? Então, como que funciona? Em regra, já existe uma afeição natural entre a criança e o animal, né? E aí eu entro no meio disso, né? Por exemplo, como pode ser trabalhada? Eu consigo trabalhar cores, letras, números, comparação. Então, assim, são centenas e centenas de planos de abordagem. Por exemplo, o cão, ele é usado de forma direta, né, ou de forma indireta. Por exemplo, uma forma indireta, um quebra-cabeça de cachorro. É uma forma indireta, já que o cachorro, propriamente dito, não está ali. Uma forma indireta. Uma forma direta agora. Como seria uma forma direta? Por exemplo, eu boto lá, um paciente que está com dificuldade na matemática. Boto lá 2 bexigas. E aí uma bexiga azul e uma vermelha. Primeiro eu pergunto, que cor é aquela dali? É azul. E aquela dali? Vermelha. Então já sei que ele tem um domínio de cores. Sim. Então balança o que tem dentro. Ah, tem rações. Então estoura. Ele estoura a primeira. Quantos tem aí? 3. Estoura a segunda. Mais 3. 3 mais 3 é quanto? Aí ele pensa, 6. Pronto, vai lá e dá para o cachorro. Então, assim, o ser humano, ele é movido ao desejo, né? Sim. Todos, né?
tanto criança, adolescente. Então, é o desejo de alimentar o cachorro que faz com que ele acerte. Então, assim, existem vários outros tipos de plano de abordagem, né? Tem até um plano de abordagem, né? Assim, graças a Deus, tive a oportunidade de descobrir alguns deles, né? E lá na Califórnia, nos Estados Unidos, eles estão abordando, né, um plano de abordagem que eu assim, desenvolvi, né? O que acontece? Isso é comum, já que a gente está falando de autismo, né? Apesar de cuidar de outras neuropatologias, a mãezinha lá, a família, reclama que o autista não segura o lápis, não segura a caneta, né? Realmente, né? E aí, como que é feito isso, né? O autismo, a criança autista, em regra, você tem que começar pelo pé. Então, começa passando o pé no cachorro, e aí, depois que você passa para a mão. Pode até parecer assim, uma coisa meio desconexa, mas como é que pode o pé? Mas para eles funciona muito bem assim. E eu pego alguns casos que essa sensibilidade é tão desacerbada que eu pensando, como é que eu vou fazer? A gente tem que criar mecanismos, meios, claro, né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma fabricante, né, de ração que é de cães de raça grande, né? E aí a ração é bem grandona assim mesmo. E aí, o que eu faço? Geralmente, quando você enfia a mão no saco da ração, sai tipo um farelinho, né? Sim. Então, quando o autista mete a mão ali, ele já até se contorce assim, né? Sim. Então, como é que eu vou... a sensibilidade, o excesso de sensibilidade. O excesso de sensibilidade nas mãos. Como é que eu vou fazer para que esse autista toque no cachorro, toque na ração? E aí eu fiquei pensando, né? E aí me veio uma ideia que tem dado muito certo, está até sendo usado lá fora, né? Com minha autorização está sendo usado lá fora. Eu mergulho essa ração de raças grandes, mergulho na parafina de bolo, volto, e aí ela seca, aí ela fica lisinha. E aí eu começo passando no joelho, na canela, aí fica curioso, ele pega, dá para o cachorro come a primeira, que come a segunda, a terceira, e aí eu vou intercalando ração normal, claro, isso ao longo do tempo. Lógico, né? Ração normal, né? Com ração tratada, vamos dizer assim, né? Com essa ração tratada. E aí, dali, eu faço um trabalho com ele de passar a mão no cachorro, e aí pegar no pincel, e até que, enfim, né? Por último, você consegue chegar no resultado que você busca. Isso, no lápis, né? Que é no lápis, na caneta, né? O que eu quero, né? O resultado final é esse, né? Muito bem. Vamos ilustrar um pouquinho o seu trabalho. Eu vou pedir que o Alex coloque aqui na tela algumas fotos do trabalho e o Eduardo fala junto com a gente. Olha, a gente está vendo aqui uma criança. Ela fez um cartaz ali. Se você quiser falar em cima, por favor. Então, aí, como eu falei, né, é um trabalho, como eu expliquei anteriormente, né, o cachorro ele é usado de forma direta e de forma indireta, né? E aí eu botei ali um banco, um carrinho, então ali eu consigo trabalhar cores, meio de transporte, e aí por último é a casinha do cachorro aí que tá dobradinho ali, mas que não apareceu, né? Muito bem, vamos ver mais uma foto. Aí você tem uma outra criança. Isso. Aí eu estou trabalhando, você pode ver, esse é um paciente que eu tenho, que ele é hiperativo. 95% dos hiperativos também tem déficit de atenção, né? E aí são duas figuras, né? São os dois sapinhos. Dois sapinhos, né? Assim, 90% das vezes eu uso cachorro, mas outras eu uso outros animais. Mas sempre animal, sempre. Nunca foge disso. Então, assim, tem pequenas diferenças. E aí são 10 diferenças, se eu não me engano, nessa imagem, né? E aí no final ele vai falar, ele vai marcando, ele vai falar, ó, é no olho, é na patinha, enfim, né? Ele vai tendo essa percepção de entender onde estão essas diferenças. Sim, ele tem que parar, ele tem que sentar. Para poder se ligar mesmo, para poder a atenção dele ficar focada, por isso que tem até essa distância entre as figuras. Isso, exatamente. Vamos ver mais uma foto, Alex. Aí já temos um cãozinho, da qual uma das crianças está alimentando, que provavelmente ele deve ter feito certinho a conta, né? Isso, exatamente. Vamos ver outra. Aí tem bambolês, né? Isso. O que acontece? Aí é um exercício, né, com uma dislexia, que eu estou trabalhando, né? E aonde que
lá eu estou ensinando ela a ver a hora, né? Ali, no número 1, ela coloca uma ração, no número 2, coloca 2 rações. Ó, o cachorrinho está bem ao lado, aqui, seu lado esquerdo. Isso, ele está sempre por ali andando, né? Isso aí mesmo. Vamos ver outra foto. Tem mais aí, Alex? Aí pronto. Aí tem um cachorro de novo sendo Isso. alimentado. Isso. Esse menino ele tem síndrome de... Não, esse menino ele é autista. Autista, exato. Ele é dislexo e ele também tem uma limitação física, né? Sim, sim. E aí ele fez ali algumas atividades onde ele E o bichinho está sempre ali porque ele é o apoio dessa criança, Sim, né? eu digo que ele é a estrela, né? É a estrela da história. Vamos lá, Isso. continuando. Temos mais uma vez... Esse menino tem quantos anos? Então, esse menino, acho que é 1 ano e 9 meses. E ele já consegue entender alguma coisa através da utilização Sim. dos animais, porque os animais são criados pelas crianças de fato. Sim. Vamos ver mais. Aí ele de novo. Isso. Vamos ver mais. Essa é outra criança, né? Isso. Aí eu estou trabalhando a parte de coordenação motora. Sim. E aí ele está comendo ali, né? Eu peço para ele fazer um círculo em volta do cão, né? Enfim, né? Para ele poder... Ele só alimenta o cão quando ele acerta o que tem que acertar, é isso? Por isso que a criança, né? Por isso que na sinoterapia há um desejo... Porque há grandes resultados. Porque há um desejo muito grande de alimentar... Assim, para gente adulto, né? Neurotípico, que não tem nenhum tipo de neuropatologia... Assim, pode até parecer uma bobagem, mas para eles é altamente significativo. Sem dúvida. Fazer uma tarefa para poder estar alimentando o cão. Para poder justamente alimentar o melhor amigo do homem, que no caso é o cachorro. Isso. Vamos ver mais? Tem mais foto aí? Aí tem um pouco mais do trabalho, feito com figuras, com desenhos. Isso aí eu estou trabalhando a parte de cores, né? Enfim, né? De percepção. É um trabalho bem delicado, né, Eduardo? Na verdade, é um trabalho de muita paciência, que não só a questão de envolver os cachorros, né, ou os animais de modo geral, mas eu acho que é um trabalho principalmente de amor, de carinho, porque o cachorro, ele realmente tem a simpatia das crianças, né? Mais até do que os gatos, porque os gatos são um pouco mais individualistas e o cão não, é muito mais afável, muito mais amigo, ele gosta de ser cativado e a criança gosta desse carinho, dessa troca. Por isso que ele utiliza animais dentro desse trabalho, e no caso são os cães. Então é um trabalho de muita paciência, de muito carinho, de muito amor. E eu parabenizo você, porque realmente são poucas as pessoas, principalmente os homens. Nós homens, a gente é mais impaciente, as mulheres são mais delicadas, elas têm talvez uma certa mais tolerância a uma negativa de uma criança. Nós homens somos mais imediatistas pela natureza mesmo, e é mais difícil, mas é muito bacana ver que você se dedica a sua vida a um trabalho tão bacana e que realmente tem que ser aplaudido, porque é um trabalho muito bacana e que vai trazer um benefício para uma criança que tem vamos dizer assim, um problema, como o caso não vou dizer nenhuma doença, porque não é questão de ser doente ou diferente de nós. É uma questão de ter nascido com um problema que pode gerar problemas maiores ou não, ele pode estabilizar, porque eu conheço gente que tem autismo que você nem diz que tem. Sim, sim. Então, são vários graus, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que a questão aí é da paciência, do carinho, e realmente o Eduardo faz isso com muita paixão, né? Na realidade, né, como eu falei, assim, o resultado dá resultados bem significativos, né? E até uma curiosidade, né, que as pessoas perguntam assim: como que é treinado? Como é que nasce um cão terapeuta? Como que é, né? É uma curiosidade, né, que as pessoas cão terapeuta é ótimo. Que as pessoas têm, né? Então, assim, na realidade, assim, só para os telespectadores terem noção, né? Na última ninhada, eu tive 17 filhotes em 2 cachorras, né? E aí, diante disso, foram para treinamentos, né? Com 40 dias, já começa o treinamento. Então, assim, o cão, ele já tem que nascer com algumas qualidades natural dele, né? E aí, depois disso, que é feito o treinamento. E, assim, da última ninhada, de 17 filhotes, né?
nenhum assim, teve o desempenho, vamos dizer assim, vamos chamar assim, desempenho para ser um bom sinoterapeuta, porque assim, os animais, de uma maneira em geral, agora eu estou falando de todos os animais, né? Sim. Não foram feitos somente para ser animais. Por exemplo, o cavalo. O cavalo foi feito para ser um cavalo. Só que ao longo do século, o homem percebeu que o cavalo pode ser um cavalo de corrida, o cachorro pode ser um cachorro policial, encontrar a bomba, Sim. pode ser um sinoterapeuta, né? Então, assim, ele já tem que nascer com algumas qualidades, né? Então, assim, depois dessa última ninhada de 17 filhotes, todos foram para doação, né? Foram para doação. Você não conseguiu aproveitar. Não consegui aproveitar porque na realidade, já tem 1 ano, quase 2 anos que eu estou tentando tirar um outro sinoterapeuta, porque ali, assim, as crianças exigem muito dele, né? E às vezes na brincadeira, né? Puxa, solavanca. Então ele tem que aguentar aquele estresse o dia todo, né? Apesar de fazer revezamento, né? Às vezes é uma maneira mais bruta de uma ou outra criança estar brincando, né? Então ele tem que aguentar esse estresse, né? De todos esses anos. Até os animais têm os seus afazeres na vida, né? Sim, sim. Uns têm talento para determinadas coisas e outros não têm. E é realmente o que acontece na vida da gente também, né? Nem tudo a gente tem talento para tudo. Tem uns que são bons médicos, mas não seriam bons atores. E assim, sucessivamente. Muitos são bons jornalistas, mas não seriam bons, vamos dizer, apresentadores de TV e coisas dessa natureza. Então, até o animal também tem a sua história. Nem todos podem ser sinoterapeutas, né? Podem ser cachorros policiais, podem não ser nada, ser apenas um animal que vai ficar do seu lado sempre que você quiser, porque ele é um bichinho que precisa do seu carinho, ele quer só amor. Bom, eu agradeço muitíssimo a sua presença. Obrigado. Eu gostaria que você olhasse para essa câmera daqui e colocasse seu telefone e endereço, onde as pessoas podem encontrar você. Eu vou dar o telefone, vou até pegar a minha colinha aqui, né? Sim. O telefone é o DDD 21, né? O telefone é o 9, né? 8714 1542, né? Vou até repetir, né? O DDD é o 21, 9 na frente, né? 8714 1542. Perdão, dei até errado, ó. O DDD 21, DDD é o 21, o telefone é o 9 8714 1542. Muito bem, Eduardo, tá certo. Muito obrigado pela sua participação, sucesso no seu trabalho, parabéns. É um trabalho difícil, de muita paciência, mas que realmente traz um resultado muito positivo e pessoas como você realmente precisam de apoio e precisam ser incentivadas porque é um trabalho muito delicado, muito carinhoso e realmente precisa muito de apoio em todos os sentidos. Eu parabenizo você pelo seu trabalho, tá? Obrigado. Obrigado pela sua presença. Bom, gente, muito obrigado. Não saia daí, porque depois dos intervalos comerciais eu volto com o Luiz Guedes, o chefe Luiz Guedes. Ele que tem uma paixão imensa pela cozinha e despertou isso através da família. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele e do que ele se transformou num grande chefe. A gente volta já, ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luz Costa.